Contratos públicos. Só de ouvir já parece um assunto bem burocrático, né? Mas olha, é bem no meio disso tudo que se decide como o nosso dinheiro, o dinheiro público, vai ser gasto. Então, bora entender como é que funciona esse verdadeiro campo de batalha. Pensa só, a merenda que chega na escola, a câmera de segurança instalada ali na praça do bairro, muitos desses serviços essenciais do nosso dia a dia, que a gente vê e usa, têm uma origem em comum. Pois é, tudo isso começa como uma linha no orçamento, depois vira um aviso público e, por fim, um processo competitivo para decidir quem vai executar aquele serviço, com o dinheiro de todo mundo. A questão é, o que acontece quando esse processo, que deveria ser técnico, vira um campo de batalha de regras, de dinheiro e de poder? Hoje a gente vai analisar um pouco desse mundo de alto risco das licitações públicas aqui no Brasil, onde o resultado dessas brigas burocráticas impacta e muito a nossa vida. Ok, mas antes de entrar nas tretas, nos conflitos, vamos dar um passo atrás e ver como o sistema deveria funcionar na teoria, no mundo ideal. Então, o que é essa tal de licitação? Bom, de forma bem simples, é como se fosse o livro de regras oficial para gastar o dinheiro público. O objetivo principal é garantir duas coisas que são fundamentais. Primeiro, que a competição seja justa para todo mundo que quer participar. E segundo, claro, conseguir o melhor serviço possível pelo menor preço para a sociedade. No cenário perfeito, o caminho seria esse. O governo identifica uma necessidade, publica as regras do jogo no edital, as empresas mandam suas propostas, a melhor é escolhida, o contrato é assinado e, finalmente, o serviço é entregue para a população. Simples, né? Mas nem sempre. E, para complicar um pouquinho, esse livro de regras que a gente falou, ele está sendo reescrito agora, no país inteiro. Olha só essa linha do tempo. Em 2021 surgiu uma nova lei federal que mudou tudo. A partir de 2023, ela virou obrigatória. E agora, as instituições públicas estão numa corrida contra o tempo para criar suas próprias regras internas e se adaptar a essa nova realidade. E essa onda de adaptação está por toda parte, do Tribunal de Justiça do Maranhão, passando pelo da Bahia, até o próprio governo federal, que está repensando suas compras de tecnologia. Todo mundo está tendo que criar um novo manual de instruções para essa nova era. Agora vem a parte interessante. Vamos ver o que acontece quando esse sistema, que já é complexo, falha. E olha, ele pode falhar de jeitos bem diferentes. 64,8 milhões de reais. Guarda esse número. É o valor de um contrato de 5 anos para um sistema novinho de segurança e inteligência lá em São José dos Campos. E aí o projeto todo parou. Por quê? Por causa de uma briga jurídica sobre qual regra do jogo usar. A prefeitura foi pelo caminho do pregão eletrônico, que é, sabe, tipo um leilão online, ótimo para coisas mais simples. Só que a justiça olhou e disse, opa, peraí, esse projeto é complexo demais para isso. A decisão foi que o certo seria uma concorrência, um processo que não olha só o preço, mas também a parte técnica. E o resultado? Uma disputa que colocou a burocracia de um lado e a urgência da segurança pública do outro. Mas nem sempre a briga é sobre o tipo de processo. Às vezes o conflito é sobre padrões profissionais. E foi exatamente isso que aconteceu numa disputa iniciada pelo Conselho de Engenharia de Santa Catarina, o CREA. A batalha aqui foi quase um homem contra a máquina. A Caixa queria usar um algoritmo, um sistema automático para avaliar o valor dos imóveis. Mas os engenheiros, representados pelo CREA, bateram o pé dizendo que a lei exige um profissional de carne e osso certificado para fazer esse tipo de avaliação técnica. A questão que fica é, quem está qualificado para avaliar um imóvel? Um engenheiro ou um robô? E claro, além das disputas técnicas e legais, a gente tem que falar do pior dos cenários, a corrupção pura e simples. Um exemplo disso é essa investigação da Polícia Federal lá no Amapá. A suspeita é de um esquema milionário onde os contratos públicos não eram ganhos, eram simplesmente comprados com propina. No fim das contas, toda essa papelada, todas essas disputas, tudo isso transborda da esfera burocrática e afeta diretamente a vida das pessoas. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Em Santa Catarina, por exemplo, uma nova lei que prioriza a compra de alimentos da agricultura familiar é um baita incentivo. Ela apoia diretamente os pequenos produtores, que são 78% do total. E, ao mesmo tempo, fortalece a economia local e garante comida de qualidade para escolas e hospitais. Um belo exemplo de como uma regra pode ter um impacto positivo. Agora, voltando para São José dos Campos. Lembra daquela briga judicial de 64,8 milhões?
O resultado dela vai decidir se a cidade vai conseguir aumentar em mais de 40% o número de câmeras de segurança. Uma decisão que está no papel, mas que impacta diretamente a sensação de segurança nas ruas. E quando a máquina pública funciona bem, o resultado é visível. Em Rondonópolis, uma licitação bem-sucedida fez com que os alunos da rede municipal começassem o ano com tudo novo: kits escolares completos, de marca boa e uniformes de qualidade. Por outro lado, na mesma cidade, o fim de uma empresa pública mostrou o custo humano quando as coisas dão errado. A liquidação da companhia levou a dezenas de demissões, um impacto direto na vida de muitas famílias. O que fica claro é que a contratação pública é bem mais do que um processo técnico. É um campo de batalha constante onde valores importantes da sociedade se enfrentam: o apoio à economia local contra o rigor da lei, a agilidade na segurança contra a burocracia. Em cada uma dessas disputas, o que está em jogo, no final das contas, é a qualidade dos serviços que chegam a todos nós.